E aí, pessoal, tudo tranquilo? Bora rodar? Tem gente achando que a reforma tributária, se passar o texto do jeito que tá, vai aumentar o desconto para PCD, vai aumentar o desconto real na hora de aplicar as isenções. Mas esse vídeo mostrar a vocês que não é bem assim. Bom, pessoal, estamos diante de um retrocesso para a pessoa com deficiência. Estamos na iminência de um retrocesso com o texto do PLP 68/2024, que regulamenta a reforma tributária. Como eu já comentei para vocês aqui, né, o texto propõe que o desconto real no IBS e no CBS, que são os dois impostos, seja em cima de R$70 mil. Caia o IPI, né? O IPI vai sumir, vai virar o IBS ou o CBS, enfim. Vai cair de 200 mil para R$70 mil. Mas outros impostos serão acrescidos, como o PIS, COFINS, que não havia isenção para PCD. Na prática, parece que a gente vai ter um ganho, mas na realidade não teremos. Vou mostrar a vocês através de um exemplo prático, exemplos práticos aqui, que em algumas situações haverá um pequeno ganho, mas em outras haverá perda. Se o texto passar desse jeito, a gente vai ter perda, não tem jeito, né? Perda real, se passar assim, a gente já vai ter, porque muitos modelos deixarão de ser oferecidos, né? Todos os veículos acima de 150 mil, né? O texto ficou em 150, todos eles serão deixados de ser ofertados para PCD. Tem gente que ainda não entendeu isso, mas o texto é claro. Acima de 150 mil é zero isenção de imposto para PCD. Já começa por aí, já começou perdendo. Mas, mesmo aumentando para 150 mil o valor do carro, mantendo a isenção em 70 mil, a gente vai ter perda, né, se não mudasse o imposto. É isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então vamos para a tela. Nessa tela aqui eu fiz algumas simulações, né, e mostrando como é que nós estamos hoje, como nós podemos ficar e como ficaríamos se não houvesse mudança de imposto. Vou explicar para vocês. Primeiro quadrinho aqui, regra atual. Hoje nós temos assim, o valor isento no teto hoje, né, quando o carro custa R$120 mil, vou pegar 120, que é o valor de grande parte dos SUVs para PCD. Hoje a gente tem isenção de IPI num carro com motor entre 1.0 e 2.0 de R$ 9.168. E no carro até 1.0 de R$ 6.012. Esse aqui é o percentual do IPI, né, fazendo a regra pura, sendo que quando as montadoras aplicam a regra, dá um pouco menos. Estou sendo otimista aqui. A isenção de ICMS para todo e qualquer carro comprado com isenção é de R$ 8.400, que é 12% sobre R$ 70 mil. O total hoje, em um carro de 1.0 a 2.0, né, pode chegar no máximo a R$ 17.568. E num carro até 1.0, pode chegar a R$ 14.412. Né, isso sem contar bônus de fábrica, só as isenções. Na regra nova, sem contar PIS, COFINS, né, só o IPI, como que ficaria? De 9.168, cairia num carro até 120 mil para 5.348. E num carro até 1.0, de 6.012 para 3.507. Aqui a gente já percebe que há uma perda significativa, né? O ICMS manteria igual 8.400. E aqui embaixo a gente vê o tamanho da perda, né, de 17.568 para 13.748. E no carro até 1.0, de 14.412 para 11.907. Aqui a gente já tem uma ideia de como a limitação do IPI, a diminuição do valor do IPI, causará prejuízo para a gente, né? Então, se hoje nós temos 9 mil de isenção no carro de 120 mil, né, de IPI, vai passar para 5.300, né?
e num carro com motor até 1.0 de 6 para 3.500. Então a gente percebe aí que o IPI cairia e a isenção total cairia. Porém, vai incluir outros impostos, né? O PIS/COFINS. Então você vai ter um acréscimo aqui. Então fiz outra simulação para a gente ter uma ideia como é que seria. Se mudasse só o teto para 150 mil e mantivesse, né, o IPI sem limite, né, até 200 mil, e o ICMS em 70 mil, como a gente ficaria? Passaria de 968 para 11.460 e de 6.012 para 7.515. O ICMS ficaria o mesmo até 70 mil, 8.400. Então aqui já estou simulando como seria se não mudasse os impostos, só aumentasse o teto de 120 para 150 mil. Haveria um ganho real de 9 para 11, de 6 para 7.500, né? Então a gente compraria carro até 150 mil com esse aumento, é proporcional na prática, né? Você só teria o aumento do desconto do IPI, né, e do ICMS em carro até 150 mil. Porém, como nós temos uma mudança de impostos, essa seria a nova realidade. 26,5% em cima de 70 mil, que é a proposta na regra nova, seria 18.550. Na verdade, será 18.550. Se passar do jeito que está o texto, a gente vai ter um desconto de 18.550, independente da cilindrada do carro, né? Porque hoje o IPI tem diferenciação no motor 1.0 e no motor 2.0. Com o IBS e o CBS, eu estou entendendo, na regra também não está claro isso, mas eu estou entendendo que não tem diferenciação de motor mais, né? A regra do IPI hoje tem essa motorização, né? O IPI que incide sobre o carro 1.0 é um, que incide sobre o carro 2.0 é outro. Pode ser que lá na frente eles façam uma diferenciação na regra nova, mas vão considerar só a regra do jeito que está, né, sem diferenciação. Então a gente seria 18.550. E agora que eu vou mostrar o cálculo, onde é que a gente perde na prática, né? Aquele cálculo que eu fiz lá, se aumentasse só o teto sem mudar imposto, nós teríamos um desconto total no carro de 1.0 a 2.0 de 19.860. E no carro até 1.0 de 15.915. Então aqui a gente percebe que no carro 1.0 teria um ganho, iria para 18.550, né? E no carro acima de 1.0 teria uma perda de 19.860 para 18.550. Então, daqui já está claro que em alguns modelos terá essa perda. Se lá na frente eles mudarem a regulamentação, né, o CBS e o IBS for diferente em carro 1.0 e 2.0 também, a perda vai ser maior ainda, né? Por quê? Quando aplicar a regra do carro 1.0 com um imposto menor, você vai ter um percentual menor, uma diferença menor. Então por isso que eu falo para vocês, vamos concentrar aqui nesses carros de 1.0 e 2.0. Existe uma perda real, entenderam? De 19 para 18.500. Se mudasse hoje o IBS e o CBS, com essa regra nova, do jeito que está o texto da PLP 68, já teríamos uma perda. Olha como é que parece bom, mas não é, né? Agora eu vou mostrar exemplos práticos de carros que estão no mercado aí, para a gente ter uma ideia, né? Por exemplo, o Fastback Turbo 200 CVT, que é o carro, né, de entrada que tem isenção hoje para PCD. Hoje ele custa R$ 119.990 por R$ 103.337. Aqui a gente já percebe que tem uma diferença na hora que as montadoras aplicam o IPI, né? Porque eu fiz o cálculo aqui. Com o IPI, com o ICMS, com bônus, esse carro tem bônus de 4% da Fiat, daria 100.657, aplicando a alíquota do IPI, tirando a alíquota do IPI, o carro, no caso do carro 1.0, ela é de 5% quando você tira o imposto do carro, né? A alíquota real é diferente, mas quando você tira o imposto, ela corresponde a 5% do valor do carro. Então, seria 100.650. E hoje a Fiat cobra do PCD 103.337. Por quê? Na hora que aplica o IPI, o cálculo é diferenciado e dá menos do que 5%.
aplica depois o ICMS, que são 8.400, isso aí não tem como mudar, e o 4% de bônus, né, para chegar nesse cálculo 103 mil. E se fosse na regra nova, como seria? Na regra nova, o Fastback Turbo 200 seria de 119.990 menos 18.550, que é os 26,5% 40 mil, ele iria para 101.440, com bônus de 4%, 97.382. Aqui a gente percebe um ganho real, né, uma diferença real, se não houver diferenciação da aplicação do IBS e CBS em cima de motor 1.0. Eu acredito que haverá, porque esse IPI menor no carro 1.0 é para incentivar o uso dessa motorização que é mais econômica, que polui menos. Então é por isso que a gente tem IPI menor hoje. Não está ainda regulamentado isso. Depois que passar o texto, eles vão regulamentar, certamente vão baixar a alíquota para o motor 1.0. Então na prática não vai dar isso. Na prática daria, pelos meus cálculos, mais do que os 103 mil que nós pagamos hoje no Fastback. Ouçam o que eu estou falando, esse vídeo está gravado lá na frente. Se passar a regra, vocês vão ver a aplicação desse IBS e CBS, desse percentual em cima do Fastback, que não vão ver, né, se eu tinha razão ou não, né? Pode ser que a Fiat mantenha bônus, pode ser que conceda, pode ser que a aplicação da regra seja integral, e aí a gente tenha ganho. Mas se não for integral, como eu acho que não vai ser, né, não vai ter, sem diferenciação, que eu quero dizer, do motor 1.0, havendo uma alíquota menor para 1.0, a diferença vai ser menor. Então aí a gente pode ganhar, mas não é tão provável. Agora vamos mostrar agora uma perda real. Um carro aqui que custa mais do que os 120 mil, né? Que se aumentar para 150, nós poderíamos comprar, por exemplo, o Jeep Renegade Sport T270, que na prática tem pouquíssima diferença para o Renegade PCD, né? Mas é o exemplo que a gente tem. 143 no estacionamento público em geral, para PCD hoje ele custa 115.429, com bônus de fábrica, né? Uma diferença de 28.561. A Jeep dá um bom bônus de fábrica, né? Um bônus bem significativo. Eu acho que é até maior do que os 4% que eu coloquei ali. Vamos fazer a simulação com aumento do teto somente, né? Mantendo o IPI livre. Aí o IPI seria de R$11.000, o ICMS 8.400, né? No caso do IPI é um pouco maior do que o carro 1.0, né? O carro que é 1.3. Com IPI e ICMS 124 mil, com bônus de 4%, iria para 119.605, um pouco acima do valor que tem hoje para PCD, porque, como eu falei, na hora que aplicar o IPI, eles aplicam diferente. E se fosse na regra nova, como seria? Nós tiraríamos aí dos 143.990 os 18.550, que dá 125.440. Com bônus de 4%, vai para 120.422. Então a gente percebe aqui que tem um valor maior do que se aumentasse somente o teto, né? Com aumento somente do teto, pagaríamos 119. Com o aumento, mudança de imposto e aumentando o teto, pagaremos 120 mil aproximadamente. Isso aqui são cálculos muito preliminares, né? São cálculos preliminares que eu fiz aqui, considerando o que eu tenho de alíquota hoje nesses impostos, desses carros para PCD. Portanto, galera, a gente já viu na prática aí que se o texto passar desse jeito, a gente vai ter, sim, perda de desconto real em alguns modelos. E talvez em todos. Eu aposto que em todos, porque hoje ainda não tem na regra a diferenciação de motor 1.0 e 2.0. 1.0 e acima de 1.0, né? Hoje nós temos um IPI diferenciado, como o IPI vai sumir, né? Vai virar tudo 26,5%. Eu não sei se eles vão aplicar futuramente aí uma diferenciação nos carros 1.0. Eu acho bem provável, porque existe sim um incentivo do governo para que a gente adquira carros com motor 1.0. Esses carros têm um IPI menor. Isso na prática para PCD não é tão bom, né? Quando a gente compra um carro 1.0 tem um desconto menor, porque o IPI é menor, o ICMS está congelado 30 mil. Eu acabei de comprar o Fastback Turbo 200 e eu tive um desconto total de menos de 14% no carro. Eu já fiz o cálculo aí para vocês
E hoje o desconto médio, né, dos carros para PCD é de 14%. No passado já foi de 22%. Como vai aumentando só o valor do carro e o ICMS vai congelar R$70 mil, a gente não tem um ganho real. A cada aumento desse, o que eles estão aumentando é o tanto que a gente paga de imposto. É isso que a gente não entende. Isso que eles fazem é para enganar a pessoa com deficiência. Ah, nós vamos aumentar o teto de 120 para 150 mil. Você vai aumentar o tanto que você paga de imposto, gente. Nós vamos pagar imposto entre 120 e 150, 30 mil de ICMS para a gente pagar a mais. Por quê? Porque a isenção está congelada. Eles congelaram a isenção. Nós precisamos acabar com esse congelamento da isenção de R$70 mil, que dura 15 anos. É isso que a gente precisa que o Senado mexa agora no PLP 68/2024. Por isso, pessoal, assinem o abaixo-assinado. Está crescendo o número de assinaturas, passamos de 2.000. Está no primeiro link na descrição. Não deixem de assinar e compartilhar esse abaixo-assinado, porque nós estamos levando para os senadores para ver se eles mudam esse texto. E com esse vídeo aqui, eu estou provando que a gente vai ter uma perda real. Quiserem compartilhar esse vídeo também com senadores, com deputados, também com vereadores, com prefeitos. É bom a gente acessar essas pessoas porque elas, através do partido, chegam nos senadores. Hoje são só os senadores que podem nos ajudar, né? Já passou pela Câmara dos Deputados. Os senadores é o que podem salvar as isenções do PCD. Mas a gente, para chegar neles, né, tem que usar o caminho, né, os meios que a gente tiver disponível. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Né? Espero que tenham entendido de verdade que a gente vai ter perda real, sim. Além de vários modelos, né, que estão acima de 150 mil, teremos perda real no percentual de desconto em muitos modelos. E além disso, tem ali o artigo que fala que só vai ter isenção em carro adaptado. Esse é pior ainda, né? Vai limitar para milhares de pessoas as isenções para PCD. Então é isso, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar, não deixe de dar o like e a gente se vê no próximo vídeo.